E o que predispõe à obsessão? Os estados emocionais negativos, os pensamentos negativos, as falhas morais. As pessoas que costumam desrespeitar as outras, as pessoas que sempre procuram obter vantagem em cima das outras. Tudo isso faz com que se abram portais para esse processo obsessivo. Temos também o karma, né, que é o respingo de vidas passadas na nossa vida atual, e a defesa desguarnecida, ou seja, a invigilância. Por quê? Por que do karma? Porque situações do passado em que eu provoquei sofrimento a alguém, essa pessoa, por exemplo, que perdeu algo, que foi prejudicada ou que morreu por minha causa, quando ela me encontra, por padrão vibratório, quando eu baixo minha vibração, ela me encontra, os inconscientes se percebem, se localizam, se identificam. A pessoa que ainda está presa ao passado, quando olha para mim, ainda me vê com a afeição, com a aparência do passado, não como a Silvana, de 54 anos, hoje vestida dessa forma, com a blusa, de óculos. Aquele espírito que vem me cobrar e que está aqui para se vingar sobre o que eu fiz com ela, ele ainda me vê conforme eu era naquela época. Por exemplo, um guerreiro romano com a espada, com aquele escudo, com aquele uniforme que tem cordas de couro e por aí vai. Ele não me enxerga como eu sou hoje. É como se uma parte dele tivesse ficado cristalizado naquele sofrimento do passado. O que a gente faz é informar para esse inconsciente, aliás, para esse consciente, que aquela situação já passou e procurar amenizar o sofrimento dos dois, através da orientação e do esclarecimento. Então, a porta para a obsessão sempre vai ser a invigilância. Como a maioria das pessoas não sabe que a baixa do padrão vibratório e a exacerbação de certos defeitos, de certos hábitos, de certas dificuldades internas, a expressão disso, as emoções negativas, os pensamentos negativos, como a maioria das pessoas não sabem que isso tudo são portais que se abrem, né? A invigilância acaba sendo um grande problema na nossa vida. Porque a revolta, o ódio, ideias negativas, medo, ciúme, egoísmo, calúnia, impaciência, vícios, fumo, álcool, tudo isso é porta para obsessão. Eu atendo um cliente fumante, e ele tem crise de ansiedade, e uma vez ele chega na consulta com a garganta bastante fechada, com um aperto enorme na garganta. E aí, quando a gente vai identificar, quando a gente vai fazer uma visualização dessa área da garganta, ele começa a perceber com os olhos da alma uma mão apertando o pescoço dele, e essa situação produzia uma certa angústia, né? E uma ansiedade. Quanto mais ansioso ele ficar, mais nervoso, mais ansioso, mais vontade de fumar. Ele começou a perceber que tinham pelo menos 2 fumantes junto com ele. Foi informado isso a ele. E ele diz que ainda não consegue parar de fumar. Ele não fuma sozinho. Então, quem fuma cigarro não fuma sozinho. Quem fuma maconha não fuma sozinho. Quem usa cocaína não usa sozinho. Está alimentando o vício de uma leva grande de espíritos. Quem usa droga
quem usa álcool não bebe sozinho. Está alimentando o vício, por isso que a pessoa sozinha, muitas das vezes, não consegue parar. O uso de certas substâncias, o uso de certos vícios, porque o que ele sente é a necessidade, é a abstinência, é a ânsia, não só dele, mas de todos aqueles que estão com ele. E aí está junto disso o vício em sexo, a promiscuidade, que atrai espíritos ligados ao sexo, à perversidade, espíritos de prostituição. Por exemplo, você vai num show da Madonna, num show da Anitta, e você vê a promiscuidade. Que tipo de padrão vibratório está acontecendo ali? Quando você escuta uma música que não tem uma letra elevada, que tem um batidão, você está ativando sensações baixas, você está ativando chakras inferiores. Então, tem muito mais propensão a certas vibrações negativas do que um outro tipo de música.